Oi, tudo bem com vocês? Então, eu tô com a coletânea de vídeos antes do carnaval. Mas se vocês estejam me perguntando o que eu tô fazendo, tô lavando a louça. E eu tô fazendo isso mais pra passar o tempo mesmo, tá? Não sei nem se eu vou publicar esse vídeo, pra ser sincero. Enfim, é importante, galera, você ter o seu próprio lado político. Isso eu não tô dizendo apenas como cristão, tá? Mas como uma pessoa mesmo, cada pessoa, na minha opinião, tem que ter lado político, seja de direita ou de esquerda. Porém, principalmente na área de educação e na área de comunicação, eu acho muito delicado, sabe? Acho que é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Por quê, Manuel? Porque pode gerar influência. Eu não sei se vocês souberam, né? Mas uma pessoa processou a Globo porque a Globo falava, né, do Guinness Book, livro dos recordes. Sendo que a pronúncia correta da palavra no português é recordes. E aí esse cara processou, alegando que quando pronunciasse a palavra errada, milhões de brasileiros ouviriam e assim repetiriam a palavra errada. Então o cara processou a Globo pedindo para que, se não me engano, foram 10 milhões, ou então pedindo um pedido de retratação. Mas enfim, eu não tô falando isso porque apenas é a TV Globo, não, tá? Porque é um caso que vocês vão entender o porquê eu tô comentando agora. Bom, acontece que quando você se envolve com comunicação e com educação, tudo aquilo que as pessoas ouvem de você, seja o telespectador ou os alunos, essa pessoa vai querer tomar esse lado, certo? Não adianta. Se na sua sala você tiver um professor mais conservador, ele vai conseguir com que os alunos sejam conservadores. Se um professor for socialista, ele vai conseguir com que os alunos também sejam socialistas. Não estou dizendo apenas um ano, não. Estou querendo dizer que, com o passar dos anos, a pessoa vai se transformando. E acaba que essa pessoa acaba tomando um lado político. Entende? E na minha sala tem um professor que é da esquerda, socialista. E não é que eu estou supondo, não, ele basicamente anunciou. Uma colega minha fez a pergunta: ei, você acorda com o pé direito ou com o pé esquerdo? Aí ele, com o pé esquerdo, né? Aí a menina vibrou lá. Vibrou, parece que ganhou alguma Copa do Mundo lá, porque o professor é de esquerda. Enfim. E ele fez uma declaração que, na minha opinião, é muito infeliz. Ele basicamente falando mal dos Estados Unidos, né? Que até aí tudo bem, porque eu também tenho coisas que os Estados Unidos não é bom, o país não é perfeito, nenhum país é perfeito, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, ele falou que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é tal qual ou pior que Hitler. Isso mesmo que você ouviu. Vou repetir. Donald Trump, abre aspas, né? Abre aspas. Donald Trump é quase um ditador. Tal qual ou pior que Hitler. Eu olhei assim pra trás, né? Pros meus colegas, né? Pros meus amigos. Eu fiquei sem reação. Assim. Eu fiquei assim, eu não acredito que eu vi isso não, né? Não acredito que eu vi isso não, né? Porque, Donald Trump realmente tem algumas coisas que é muito paia. Essa coisa do ICE mesmo, essa coisa do ICE é muito ruim, eu acho que é muito paia. Mas, compara com Hitler, pelo amor de Deus, né, galera? E aí, vamos citar, se tem uma fala dessa para um aluno do ensino fundamental 2, por exemplo,
que já pega mais essa parte recente da história, né? Irmão, não, por favor, né? Então, era só para dar uma contextualizada, o porquê eu tive essa pergunta. Nós temos que tomar cuidado, viu, meus amigos? E também eu não vou defender não, tá? Não vou defender Trump também não, que Trump tá errado, mas, irmão, o cara, Hitler julgou os judeus pra morte, levou lá pro holocausto, tortura. O que Trump tá fazendo com ICE é paia, mas não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Entende? Então, amigos, afinal de contas, Donald Trump é pior que Hitler? Na minha concepção, não. Donald Trump nem matou mais, nem foi antidemocrático, nem foi não, né? Nem ele, que ele não morreu. Nem é antidemocrático. Ele é um ser humano bom? Não. Ele está extremamente envolvido naquele caso do Jeffrey Epstein. Isso, agora saiu. Ele está muito envolvido nesse caso. E que por si só já não é uma coisa muito boa de estar envolvido, mas não é que ele está envolvido, é que ele está ativamente envolvido. É um dos principais nomes dos arquivos do Jeffrey Epstein. E isso por si só já é muito ruim, né? Mas o assunto não é isso. Porque ele é menos pior nesse sentido, né? Que a palavra certa não é nem melhor, é menos pior, né? Porque Donald Trump é menos pior que Hitler. Eu nunca achei que eu teria que responder isso, mas eu tenho que responder, né? E, bom, para começar, Donald Trump não é antidemocrático, né? Primeira coisa de todos que a gente tem que saber é que até agora, até o momento da gravação desse vídeo, no dia 22 de fevereiro de 2026, Donald Trump não fechou, não proibiu, não, deixa eu ver a palavra, não fez igual Getúlio, basicamente. Ele não se autodeclarou, não deu golpe de Estado, ele venceu porque os americanos votaram nele. E com isso, né, tem aquele negócio dos colégios que tem que escolher, etc. Mas enfim, que o modelo de eleição lá é diferente, enfim. Mas ele não é antidemocrático, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. O Partido Democrata, né, que é a oposição dos republicanos, o partido de Trump, os democratas até agora estão vivos, né? Os democratas até agora estão participando, inclusive, muito ativamente, tá? E eu acho muito difícil os democratas não vencerem as eleições de 2024, 2028. 2028? É 2028. As eleições de 2028. Eu acho muito difícil os democratas, que é como se fosse a esquerda dos Estados Unidos, porque pega mais essa parte da cultura woke e etc, né? Enfim, primeira parte explicada, ele não é antidemocrático. Segunda parte é que ele não é assassino no sentido de querer separar um grupo, ou então um tipo, né? Uma etnia, melhor dizendo, já falar tipo, já é, né? Enfim, uma etnia, e aí, você é latino, você vai pra lá, você vai pra lá da execução, você vai morrer agora nesse campo de concentração. Não. Entende? É claro que tem aqueles negócios do ICE, mais uma vez dizendo, que eu não concordo, porém, ali não é um campo de concentração, né? Ali não é um Auschwitz da vida. Então, segundo ponto basicamente é isso. Ele não é
preconceituoso e assassino. Terceiro ponto. Convenhamos que tem nem como comparar, né? Donald Trump com Adolf Hitler. Mas até agora Donald Trump, ele não provocou uma guerra mundial, melhor dizendo, e principalmente fez fazer muitas maldades, sabe? Eu não vejo assim uma grande, tirando o Ice mais uma vez, eu não vejo uma grande maldade. Eu posso estar errado, até porque eu não estou acompanhando assim tão profundamente como eu acompanhava os Estados Unidos. Porque quando eu tinha tô com 16, né? Quando eu tinha uns 13 anos de idade eu acompanhava bastante. Porque era boca de eleição, 2023 para 2024 era eleição. E também porque eu gostava bastante de história. Não que eu ainda não que eu não goste, né? Mas que eu tinha uma paixão maior pela história. Hoje eu tô mais ou menos assim, né? Enfim. E ao meu ver, mas eu posso estar errado, vocês podem me mostrar notícias aí nos comentários e provar que eu estou errado. E tá tudo certo. Ah, mano, você tá errado, eu vou comentar. Ó, amigo, beleza, obrigado por me indicar, né? Enfim. Deixa eu ver. Já falei de preconceito, já falei disso. Ah, sim. Eu acho que meu professor, faltou falar também de alguns líderes comunistas. Mao Tse Tung, Kim Jong-un e todos os ditadores da Coreia do Norte. Joseph Stalin, Vladimir Lenin e o pai da desgrama, para não falar o palavrão, né? Mas o abençoado, para dizer assim, né? Do Karl Marx. Né? Karl Marx que, primeiramente, não instaurou uma ideia de socialismo, direito. O que ele mais fazia era criticar o capitalismo. Criticar é fácil. Difícil mesmo é você criar um novo sistema. É claro que no capitalismo você tem suas injustiças, você tem alguns problemas, mas é melhor um povo pobre comer do que um povo pobre ficar sem comer. E ao meu ver, o capitalismo te dá mais chances de prosperar em comparação ao socialismo. Porque o socialismo você só tem uma casa, você só pode comprar o mesmo tipo de coisa, os mesmos negócios, você só pode ter um disso, um daquilo, entende? E aí você não prospera. Você trabalha. A força de trabalho vai para o Estado. Você não ganha pela sua força de trabalho. Ela vai para o Estado, fazendo assim com que você fique refém. Ou seja, um médico e um gari, com todo respeito ao gari, né? Gari que é uma profissão importante, mas que se perguntarem se você quer ser um gari ou um médico, muitas pessoas vão preferir dizer que prefere ser médico, né? Gari é um emprego digno, mas que em teoria não recebe tanto dinheiro assim, certo? Um médico recebe o mesmo que um gari. No socialismo existiam pessoas que passavam fome. Holodomor, para quem não sabe, foi um período na Ucrânia, né, que os ucranianos passaram fome. Muita gente morreu nesse Holodomor. Muita gente mesmo morreu. Não é que foram algumas, não, foram várias pessoas e de fome. De fome. Então, assim, capitalismo não é perfeito. Tem seus defeitos, tem os seus problemas. Mas aí você, por exemplo, estuda no Brasil, por exemplo, né?
que, querendo ou não, é um sistema capitalista, mesmo com Lula. Você estuda, você trabalha, você se forma, vira um profissional, pode ser professor, vira um profissional e ganha mais, né, no caso, em relação a algumas outras profissões, por causa da sua força de trabalho, por causa do seu mérito. Por causa do seu mérito. Ou seja, um médico que estudou, se eu não me engano, 10 semestres, que estudou 8 semestres, por exemplo, né? Não sei. Que estudou 8 semestres, se esforçou, gastou dinheiro, foi dinheiro para fora, se formou e aí vai lá e recebe o mesmo que um gari. Para mim isso é injusto. Para mim, se o médico teve esses anos de esforço, ele deve receber mais por causa desses anos de esforço e de profissionalização, certo? Então, para mim, ao meu ver, esse é o problema do socialismo e que o capitalismo consegue suprir. Ou seja, você pode ter mais de uma casa, você pode ter mais de um lugar, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Entende? Então, o que mais eu ia falar, Jesus? Deu branco, ó. O capitalismo, mais uma vez, ele não é perfeito, né? Mas em comparação com o socialismo, você pode ter mais tudo. Inclusive os próprios professores podem ter mais bens no sistema capitalista do que no sistema socialista. E convenhamos, com alguns direitos que podem favorecer em relação aos outros países que alguns professores tanto vangloriam. Essa é a minha visão. Trump não é pior que Hitler, nem aqui nem na China. A não ser que ele solte uma bomba atômica em vários lugares do mundo, que ele faça segregação mais uma vez. Aí realmente. Mas no momento da gravação desse vídeo, esse absurdo, mais uma vez, ao meu ver, Trump não é pior que Hitler. E eu nunca imaginei que eu teria que fazer um vídeo desse, falando sobre um absurdo desse. Mas, como isso veio à minha mente, eu comecei aqui a gravar, certo? Mas é isso. Muito obrigado. Trump, mais uma vez, não é pior que Hitler. Eu tenho que reforçar isso porque aí vem neguinho depois falar, né? Ah, não sei o que. Vou reforçar mais uma vez, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, dê like se você quiser. Se você gostou do vídeo, dá o like aí, velho. Na moral, por favor. E este é o vídeo de hoje, ou de ontem, ou de amanhã, eu não sei. Mas, muito obrigado. Tchau.